Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica. E eu vou segurar o microfone assim pra vocês verem minhas unhas que eu fiz hoje. Bom, já se passa das 11 horas, são 11h42. Eu estou com uma leve dor de cabeça, então por isso que eu vou gravar bem mais nessa luz amarela, que não agride tanto minha dor de cabeça. E eu tive esse pico de criatividade e energia pra gravar o vídeo a essas horas da noite. Então já estou de pijama, inclusive, eu só coloquei a blusa por cima para dar uma disfarçada e passei assim um batom vermelho, mas bem de levinho. Mas enfim, gente, eu quero falar com vocês sobre as leituras que eu fiz até agora. Eu li ao todo 24 livros nesse primeiro semestre. Eu estou contando nos livros que eu finalizei completamente, ainda tem muitos outros que estão em andamento, fora as leituras da faculdade que eu não estou contando, né? Artigos acadêmicos, artigos que eu li para fazer meus trabalhos agora, que eu tô finalizando o semestre, então estou fazendo algumas leituras. E aí eu não tô contando elas, tá bom? Estou contando só livros que... Basicamente, todos os livros que estão aqui não tem nada a ver com a faculdade, são livros de leituras adicionais que eu quis fazer, porque eu vivo de literatura em todos os dias da minha vida. Bom, eu vou mostrar 2 livros pra vocês que eu estou lendo, ainda não finalizei, e inclusive um deles é com parceria com a livraria Unesp, que eu já mostrei aqui no canal, que são As Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, e simplesmente esse livro é magnífico, eu estou amando. Eu ainda estou na página 100, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. E assim, alguns contos eu já li daqui, já tinha lido. Inclusive, o conto que abre essa edição da editora Unesp é A Queda da Casa de Usher, e pra mim ela é muito especial, porque eu fiz a análise em uma disciplina da faculdade e eu tirei uma nota muito boa, uma nota excelentíssima. Então, assim, é marcante e memorável pra mim, Edgar Allan Poe, porque desde muito nova eu leio. E é muito engraçado porque quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, as pessoas no bairro onde eu morava, era um bairro muito afastado da cidade, era aqui em São Paulo mesmo, só que assim, já quase no interior. E era tipo uma comunidade muito pequena, que ficava no meio do nada, basicamente, e as pessoas achavam que Edgar Allan Poe era uma coisa satanista, uma coisa ligada ao demônio, que não podia ser lido, e eu lia, e quando as pessoas descobriram, isso se espalhou no bairro inteiro. Gente, é uma história real. E as pessoas achavam que eu era satanista, e eu já não ajudava, né, meu visual gótico, porque eu andava sempre montada, ou quase sempre, e as pessoas achavam que também era satanista. Então, assim, o caos. E eu ria, achava engraçado, e as pessoas levavam a sério, então eu sempre levei a fama de bruxa, mesmo na época que eu não era bruxa, vai entender. Mas é a vida, né, coisas... Enfim, gente, tô contando tudo isso porque é de noite, estou cansada, estou feliz com as minhas unhas que eu fiz hoje. Eu vou ficar assim, ó, pra vocês nesse vídeo, gente. Essas unhas foram caras, então assim, ó. Que se passa nesse livro são uma reunião de contos do Edgar Allan Poe, e todos esses contos são de mistério, terror, um pouco de policial. E outro livro que eu estou lendo agora, que eu ainda não terminei, na verdade esse é um livro muito de consulta, só que eu estou fazendo uma segunda leitura, e essa leitura é corrida, e eu estou lendo sobre a bruxaria natural, da edição da Dark Side. É um livro bem introdutório, considero aqui, porém traz reflexões muito boas. Tem muita gente aí que critica muito as pessoas que leem os livros de bruxaria da Dark Side, fica achando que não é bruxaria de verdade. Não tem nada a ver, gente. Eu acho que ele é um ótimo material introdutório, para as pessoas não falarem muita besteira. Porque o que tem de besteira aí em TikTok, Instagram e não sei o que, falando do que é bruxaria, e às vezes nem é, sabe? Às vezes é surto da cabeça dos outros. Eu acho interessante, né? Porque esse livro, no caso, não surto da cabeça dos outros.
Eu criticando todo mundo aqui. Gente, hoje eu estou veneno. Esse livro é muito interessante porque tem parte sobre cultivo de plantas, fazer seu jardim no meio de uma cidade urbana, você entender o crescimento das plantas, né? Porque a bruxaria natural é você se conectar com a natureza, você se conectar com a amplitude do que é natureza, sabe? Juntar o sagrado e o profano. Certos vestimentos, a bruxaria natural é uma coisa muito mais do cotidiano, do dia a dia. Eu acho interessantíssimo e eu gostei bastante desse livro aqui, tá? E então eu estou meio que relendo ele, né? Fazendo leitura corrida agora. Então já tem marcações aqui. E antes eu marcava bastante os livros com essas flags, mas ultimamente eu tô sem energia pra fazer isso. Esse livro vai falar sobre cristais, vai falar sobre o que essa bruxa aqui, que é a autora, que é a Erin Murphy Riscock, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela vai falar também sobre a visão pessoal dela, sobre o que ela acha que é a bruxaria natural, como que ela foi aprendendo também. Mas ela tem muitas dicas interessantes. Essa autora, ela fala muito sobre o que é ser uma bruxa natural vivendo no meio da cidade grande, porque tem um momento da vida dela que ela mora em Nova York, então ela vai contar como que ela se conectava com a natureza em meio a uma cidade que Nova York é pior do que São Paulo. Não tem um mato direito. Só tem Central Park e as pessoas ficam orgulhosas, né? Não tem uma reserva natural, não tem nada. Só tem lá uns negócios meio morto lá e a galera achando que tá arrasando. Gente, eu tô muito crítica nesse vídeo. Aí esse livro vai falar sobre as ervas, flores, óleos essenciais, magias, orações, meditações. Muito interessante. E agora vamos para os livros que eu definitivamente li. O primeiro livro que eu quero falar é uma leitura recente finalizada, que é Voltaire, Os Pensamentos Vegetarianos. Simplesmente é maravilhoso esse livro, gente. Ele é, assim, perfeito. Voltaire, para quem não conhece, ele é mesmo autor de Cândido Otimista. É um filósofo francês. Para quem não conhece, Voltaire é um filósofo iluminista e ele é um dos grandes pensadores do século XVIII. E ele foi um dos grandes nomes da filosofia, valorização da razão, da liberdade, do progresso. Então, assim, de qualquer jeito também a gente esbarra com Voltaire e seus pensamentos, seja por meio do vestibular, por meio de aforismos. Essa edição é maravilhosa e é a coleção Pequenos Frascos da editora Unesp. Diagramação, tradução, todo o trabalho gráfico do livro tá muito bem planejado, muito bem bonito. Ele vai trazer uma reunião de textos do Voltaire que ele fala sobre o vegetarianismo. E ele fala o quanto as pessoas são hipócritas por considerarem que os seres humanos têm alma e os animais não. Então ele vai pegar muito também sobre o cristianismo para criticar o próprio cristianismo e a sociedade da época, porque todo mundo era cristão, né, quase. Então ele vai falar sobre o hinduísmo também, como os pensamentos hindus ajudaram ele, influenciaram ele a criar sua filosofia, a pensar mais sobre a questão animal e também a começar a se posicionar contra a violência, contra os animais e o consumo excessivo. Gente, isso aqui no século XVIII. Isso aqui no século XVIII, tá? Estamos falando do começo do século XVIII. Isso aqui em 1700 e... Começo não, né? 1765. A questão do consumo excessivo dos animais, da carne mesmo, e da violência e da banalização da violência contra os animais. E hoje as pessoas acham graça quando vem vídeo de veganos fazendo receita, ou de veganos falando sobre substituição da carne, ou vegetarianos também. Voltaire, em 1765, tá falando sobre o respeito com os animais, que eles também são seres vivos, que eles têm direito à vida. Inclusive, eu quero ler para vocês um trechinho da minha resenha que eu fiz lá no blog, porque quando eu escrevo eu penso melhor, e eu acho que escrever parece que minha articulação é muito melhor do que eu falando, né? Então eu escrevi assim na minha resenha, né, uma parte.
O que mais impressiona é a capacidade do autor de antecipar, em pleno século XVIII, debates que ainda hoje dividem as pessoas: a ética alimentar, o sofrimento animal, o especismo e a moral seletiva que concede alma e dignidade a uns e nega a outros. Voltaire desnuda também a hipocrisia religiosa e filosófica, em especial a justificação cristã de que os animais foram feitos para serem comidos. Essa é, sem dúvida, uma das justificativas que mais me revolta. Eu coloquei revolta muito. A revolta de Voltaire diante dessa ideia é não apenas filosófica, mas visceral, e encontra eco no leitor moderno, sobretudo em quem se sente desconfortável com os alicerces frágeis de nossa tradição alimentar. Tem coisa que eu escrevo e nem lembro que escrevi, que eu acho que a minha articulação não corresponde totalmente à minha escrita, sabe? Que eu escrevendo articulo melhor, muitas vezes, do que falando. Principalmente agora, que tá tarde, tô cansada e com dor de cabeça. Então fica aqui recomendação pra vocês lerem Voltaire, Pensamentos Vegetarianos, e lerem também minha resenha lá no blog. Bom, agora eu vou falar de um livro que ele é prosa poética, e eu achei bem interessante. Eu nunca tinha conhecido essa autora, uma autora brasileira. Nunca tinha nem ouvido falar dela, que é Ana Sui, Não Pise no Meu Vazio. E não lembro exatamente o porquê eu coloquei na minha lista de desejados. E uma amiga comprou pra mim. Muito obrigada, Rô, pelo presente de aniversário. E eu li esse ano mesmo, ganhei em fevereiro. E eu li bem também, eu acho que na mesma semana que eu ganhei ele, eu comecei a ler, e ele foi meu livro de ônibus e de metrô. Não Pisa no Meu Vazio, ou Livro do Vazio, ele vai falar sobre... É uma reunião de textos da autora, uma reunião de textos que levaram 10 anos para serem escritos. Então, são bem interessantes. Eles vão falar sobre amor, crises existenciais, sobre a relação dela com a sociedade, como que ela se encaixa na sociedade ou não, as relações dela, principalmente a parte de relações amorosas. Ela vai falar muito sobre o desconforto dela e tudo mais em determinadas relações. Ela é como se você estivesse lendo em várias partes um diário. É como se você estivesse lendo a autora, sabe? Lendo a alma dela. É um livro que, assim, é muito íntimo. Você se sente invadindo também a privacidade dela, sabe? É a mesma sensação que eu tive lendo o Diário de Anne Frank, só que aqui eu tenho outras sensações, às vezes de acolhimento. É muito estranho. Todas as sensações que esse livro me deu. Mas eu achei que foi muito legal, eu achei que foi um livro interessante, que valeu a pena ter sido lido. Achei que ele foi, assim, uma literatura gostosa. Um livro que foi o mais difícil para mim até hoje para ser lido é Caçador de Pipas. Esse livro eu não cheguei a finalizar ele, porque ele me despertou umas emoções muito estranhas e eu não sei exatamente como explicar isso. E eu estou mexendo nele enquanto falo com vocês. Esse livro aqui, eu não gostei do protagonista, não gostei de muitas coisas que aconteceram. A narrativa, a escrita do autor não é ruim, mas os acontecimentos são pesados e a gente sabe no que vai dar, sabe? Eu acho que esse foi o livro mais angustiante que eu peguei até agora para ler. E eu não consegui terminá-lo até hoje. Eu acho que foi o livro mais difícil que eu peguei na minha vida. E olha que eu já li muito. Muito mesmo. Então, assim, acho que o livro que eu considerei mais difícil, complexo, foi Canto Geral, do Pablo Neruda. Eu fiz diário de leitura aqui, fiz vários vlogs lendo esse livro aqui no canal. Foi lá bem no começo, durante a pandemia. E foi, assim, um livro que eu levei 6 meses pra ler, mas eu li. Ele me fez chorar, ele me fez conhecer a história da América Latina, mas ele não foi tão revoltante e tão, de alguma forma, desgracento pra minha cabeça como esse livro aqui. Então, esse livro aqui eu não cheguei a finalizar ele, mas eu dei por finalizado pra mim. E pra mim tá tudo bem, que o livro não é só
você pegar ele, abrir as páginas dele e ler até o final, de capa até a última folha. Não é só isso. É o que você sente, é o que você vive. Tudo bem você ler trechos e depois colocar na estante, depois pegar esse livro de novo e relê-lo. Não tem nenhum problema com isso, sabe? As pessoas querem ditar regras para o leitor, só que o leitor é uma criatura livre e que está disposto a entrar e encarar 1000 personagens e entrar em 1000 mundos diferentes. É só falar um pouquinho desse daqui, que é do Paul Valery, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Lições de Poética. Ele é um livro muito lindo, lindíssimo mesmo. E assim, a escrita ela é importante para a humanidade, quanto a escrita ela é intrínseca a ser humano, no sentido mais amplo e mais profundo dessa junção, ser humano. Tem várias partes que eu marquei que eu achei interessante, que fala sobre a poesia, sobre a arte da literatura e como isso aprofunda a nossa sensibilidade, quanto isso faz parte de quem somos. É um livro que eu recomendo muito, mas não é uma leitura muito fácil, tá? É uma leitura que ela está beirando o acadêmico, mas não é uma coisa muito maçante. Outro livro que eu li, e é um livro também voltado à bruxaria, que é Hecate, é da Courtney Weber. Vai falar sobre as origens, mitos, lendas e rituais da antiga deusa das encruzilhadas. É um livro que vai contar muito sobre a mitologia grega, um pouquinho ali sobre a mitologia romana, mas muito pouco. Assim, só um vislumbre, assim, de longe ainda. Mas vai falar muito bem sobre Hecate, no sentido muito bem do quê? Muito bem em aprofundamento. Inclusive, tem uma bibliografia muito rica e que também traz trabalhos, tá, acadêmicos, porque você só vai encontrar dentro das universidades recursos e obras e debates sobre a antiguidade dentro da universidade, e você vai encontrar muitas coisas boas. Inclusive aqui ela fala sobre a literatura, ela fala sobre partes de grandes épicos como Eneida, ou fala também sobre, se não me engano, ela fala sobre a Odisseia, um trecho da Odisseia que remete a Hecate, de Metamorfose de Ovídio, que fala sobre Hecate, que tem invocações de Hecate e invocações que pedem também a bênção, e também vai falar sobre feitiços antigos que foram encontrados em tábuas, argilas, dentro da arqueologia. Então ela vai falar sobre a iconografia grega também. Só que também, no meio disso tudo, não é um livro acadêmico, gente. É um livro de uma bruxa para bruxos. Então ela vai falar sobre as experiências dela na bruxaria, como Hecate abriu esses caminhos para ela e como Hecate foi se aproximando, e como que ela foi criando o próprio culto de Hecate dentro dos caminhos bruxísticos dela. É muito interessante. Antes que o café esfrie, eu descobri que tem mais 3 livros desse. Então, são 4 volumes. Eu vou parar por aqui. Não me recuso a continuar esse esquema de pirâmide. E, assim, é um livro que vai falar... Eu já fiz resenha dele aqui. Eu vou deixar link na descrição para vocês assistirem um vídeo que eu falo muito aprofundadamente. Se você não quiser assistir um vídeo, você pode ler minha resenha, que eu postei lá no blog também, exploradoradepáginas.blogspot.com. Esse livro, ele vai falar sobre uma cafeteria que viaja no tempo, mas se você sentar numa cadeira específica e tomar um café específico, e você só pode encontrar pessoas que estiveram na cafeteria. É isso. E aqui ele vai falar, esse autor é literatura japonesa, e aqui ele vai falar muito sobre família, sobre relações interpessoais, o viver o presente, viver agora, e quão importante precisamos ter essas relações, e que precisamos cultivar essas relações. É interessante, mas não é um livro extraordinário, é um livro para passar o tempo.
não é uma grande coisa, mas é bonitinho, tem umas partes, assim, que me fez assim, sair umas lagrimazinhas. Sei, eu chorei no ônibus lendo esse livro. Pra você saber por quê, vai assistir a minha resenha aqui, eu conto sem spoilers, claro, mas eu conto melhor sobre a obra. E antes de falar desses próximos livros, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para que mais pessoas conheçam Exploradora de Páginas e tenham mais acesso ainda à literatura e também a conhecimento sobre o curso de letras, que o curso de letras é maravilhoso e nos ajuda a nos aprofundar nas leituras, na literatura e criar um senso crítico muito maior também. Bom, voltando a falar das literaturas e leituras, eu li esse mangá, que eu sou apaixonada por mangás, Ela e Seu Gato, do Makoto Shinkai. Ele é um dos meus mangakás favoritos atualmente, junto com o Junji Ito. Makoto Shinkai é o mesmo autor de Your Name e Suzume. E é um mangá que vai falar sobre a relação da dona, dessa moça aqui, com o seu gatinho. O gatinho é o narrador e o protagonista. Então, assim, vamos ver tudo do ponto de vista do gato. E quão importante é a dona dele pra ele. É um mangá solitário, um mangá... É solitário. É um mangá solitário e é um mangá triste. Não acontecem coisas horríveis. É só a vida, sabe? E é de uma perspectiva muito triste. Porque a menina é muito solitária, as coisas não dão muito certo, sabe? É a vida de adulto. Viver uma vida... trabalhar, voltar pra casa tarde, tentar descansar, depois ir pro trabalho de novo e volta tarde, uma vida exaustiva. Principalmente na sociedade japonesa, que tem muito esse orgulho com o trabalho e leis trabalhistas, né, foram embora. A saúde do trabalhador, pra quê, não é mesmo? Então tem um pouco dessa crítica social, mas muito de pano de fundo, gente. Mas, assim, você vai pensar um pouquinho sobre condição trabalhista, sim, porque é toda a vida da dona do gato, né? Que é trabalhar e viver um pouco em casa e um pouco... E essa menina é muito solitária, assim, de um jeito muito doloroso. Então, é um mangá que é meio doloroso. Me casei com uma colega para calar os meus pais. Um mangá LGBT, frontoso, mas que é muito divertido e gostoso. A história é muito divertida. Eu fiz resenha de todos os livros que eu tô mostrando pra vocês. Eu fiz resenha, tá? Tá tudo no blog. E, assim, os traços são perfeitos. É muito bonito. As duas são muito divertidas. Tem uma sinergia muito gostosa. E a história, basicamente, elas são colegas de trabalho. E a protagonista tem problemas com os pais, até empurrarem pretendentes pra ela, falar que ela é muito velha, ela só tem 20 e poucos anos, sabe? Ela não é velha, e que ela precisa ter filhos, não sei o quê. E o que ela faz? Ela fala, e aí, eu não quero ter filhos. E aí ela tenta fazer um acordo com o colega de trabalho dela, pra elas fingirem que estão casadas e... a convivência das duas vai fazer com que ela se apaixone e tudo mais. É muito fofinho, gente. E é bem gay. Finalmente, eu cheguei aos últimos 5 livros, que é a coleção de Orange, do volume 1 ao volume 5. Não vou ficar segurando o 5, eu vou ver aqui o mais bonitinho pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver qual que é a capa que eu mais gostei. A primeira capa eu acho muito lindinha, que é os 6 juntos, sentados na mesma linha do tempo. Aí as próximas capas peguei a do volume... Vou pegar o volume... Não, o volume 2 também é a mesma linha do tempo. O volume 1 é o passado, o volume 2 é o futuro, né? A capa. E aí as próximas capas é já a ruptura entre duas linhas temporais. O passado fica na primeira capa e na segunda é o futuro. É um mangá que me deu ódio, porque... Não ódio, mas explicação das viagens para o futuro. As viagens temporais das cartas não foi uma coisa legal. Estragou
muito a historinha que tava criando. Ao meu ver, né? Porque eu sou amante de sci-fi. Eu já li livro de sci-fi pra caramba, que é uma das literaturas, além de clássicos, que eu mais leio também é sci-fi. Faz um tempinho que eu não leio, que não trago nada pra cá pro canal e eu preciso trazer. Enfim. Então a explicação, pra mim, foi péssima, péssima. Seria melhor não ter explicado. Seria muito melhor se não tivesse explicado realmente. Sabe? Porque é a saída mais tosca que eu já vi em uma ficção. São 5 amigos que vão conhecer esse novo colega, que é o Kakeru, e eles vão se entrosar e tudo mais. Só que acontece coisas terríveis na vida desse menino. Ele sempre se culpa e ele sempre guarda as coisas muito pra ele. Então vai ter 2 linhas, vai ter uma divisão entre o passado e o futuro. Eles do futuro, esses 5 amigos, eles ainda estão relativamente unidos, mas assim, eles se arrependem de não ter conseguido salvar, eles se culpam por não ter conseguido salvar um amigo, né, que estava deprimido, com depressão e tudo mais. E a premissa é essa, eles vão fazer com que essas cartas viajem para o passado, só que elas não vão viajar para o passado da linha temporal deles, vai ser uma nova linha temporal. Nessa nova linha temporal, os protagonistas vão receber a carta e quem recebe primeiro é a Naho. E Naho o nome dela. A Naho é uma menina muito tímida e muito introspectiva e ela não vive a vida, ela se fecha sempre em si. Gente, eu fiz resenha, volume por volume no blog. Por favor, leiam. Porque assim, essa história me foi doída, porque pra mim já não funciona mais história de colegial, história de ensino médio, porque eu saí do ensino médio há 1000 anos. Gente, é sério, faz muitos anos que eu saí do ensino médio. Não parece, mas assim, não sou tão nova assim, não. Não sou. Eu acho que quem tem seus 13, 14 anos vai gostar da história. Quem tem ali os 15, talvez, também. Eu acho que ali quem tá no ensino médio, quem gosta de historinhas assim, de ensino médio, romance, gente tímida, vai gostar. Mas eu detestei. Inclusive, não sei se vou levar pra frente esses volumes que eu ganhei de um amigo. Mas eu tô real pensando em levar pra frente, sabe? Porque se não é do meu agrado, vai ficar comigo, né? Mas enfim. É uma história de colegial e fala sobre arrependimento, sociedade, essas coisas, gente. Não achei nada demais, assim. Acho que a série toda fica umas 3 estrelas. No máximo. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tinha alguma coisa a mais, sabe? Eu tinha uma expectativa maior para essa coletânea, porque as pessoas à minha volta falavam muito bem. Alguns amigos da Letras não. Vários deles também não gostaram. E olha que eles leram quando eles eram muito novos também. Enfim, gente, esse vídeo já tá muito longo. Então... E aí eu vou fazer menção pra vocês. Vendo aqui no meu Scooby. Porque eu li outros livros que foram no Kindle. Aí eu li A Casa de Vidro. É uma história, é um livro brasileiro, uma novela. Não achei grande coisa. Eu reli ela, eu li em 2018. Em 2018 eu tinha gostado bastante por causa de um personagem, se eu não me engano, o nome é Sebastian. Mas a história é bem morna. Aí eu li livro prático de feitiços, 3 estrelas. Ele é mais ligado a Umbanda. Eu li até o final, peguei emprestado na biblioteca. Sou consumidora de bibliotecas. E assim, eu sou frequentadora da Florestan Fernandes, que é a biblioteca da FEFELESH. Sempre tô por lá, gente. Aí, outro livro que eu li foi A História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, que é o autor do conto da Chegada, do filme, sabe? Então, eu li o livro, gostei bastante. Eu acho que nesse livro, 3 ou 4 contos foram os meus favoritos. 3 contos, eu acho. Aí eu li Noites de Sangue e Paixão, da Helena Vieira. É um livro brasileiro também. E, assim,
é um livro sáfico de vampiras. Eu achei maravilhoso. Muito bom para passar o tempo. Não é uma história extraordinária, assim, nosso encanto da literatura. Maravilhoso. Mas ele é muito bom para se passar o tempo. Ele é um hot sáfico de vampiros. E eu adoro história de vampiros. Eu li O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu li também a versão do Kindle. Eu terminei só esse ano. Foi bem no começo, acho que foi em janeiro. E esse livro é avassalador, é intenso, é maravilhoso. Gente, a literatura brasileira é foda, é incrível. Ela é, assim, um ápice. Eu li também Depois do Fim do Mundo, parte 1, que é um conto brasileiro. Eu tenho muitas críticas, escrevi uma resenha completa lá no blog, link na descrição. Não gostei muito, 2.5 estrelas. É um livro brasileiro, mas que imita muito livros gringos. Inclusive na descrição das casas pelo Brasil. Ele vai descrever e descreve. Eu consigo imaginar mais um cenário americano. Uma casa no subúrbio americano do que no Brasil, gente. Mesmo se for no Rio Grande do Sul, as casas não são do jeito que esse cara tá descrevendo. Ai, sei lá, não foi. Faltou brasilidades. Eu criticando o autor brasileiro aqui. E também li O Invasor Venusiano. Também tem resenha. É um conto que ele é esquecível. Ele é interessante, mas não é lá essas coisas. Outro livro que eu li, que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês, foi o Meu Vizinho Metaleiro, que é uma história LGBT, é um mangá LGBT, que vai falar sobre um universitário e um vizinho metaleiro. Eles se conhecem numa noite de inverno, né? Um metaleiro ajuda ele e eles se apaixonam. É isso, mas tem muita crises gays no meio disso tudo. Então foi isso, gente. Nesse primeiro semestre eu li 24 livros completos, né? Fora as coisas da universidade. Então, esses 24 que eu quis trazer pra vocês ali. Então, clássicos, livros de bruxaria, mangás, romance. Li um pouquinho de tudo. E isso é o que tá compondo a minha bagagem literária. Li muitos clássicos, um pouquinho de mangá e alguns livros de bruxaria por conta do meu ofício. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre as minhas leituras. Eu espero que ele não tenha ficado muito longo. Na edição eu vou ter que fazer milagres, porque só no que eu tô gravando agora deu 30 minutos. Eu não consegui ser sucinta em nenhum momento, a não ser agora fazendo speedrun falando dos livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha falado nada muito cancelável. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Tchau, tchau!